Fala pessoal, vamos estudar a seção de número 3 da unidade de número 6. Estamos falando sobre garantias legais contratuais ou vícios legais contratuais. Nós fizemos uma abertura conceitual na seção de número 1. Na seção de número 2 apresentamos o conceito, as características, os requisitos e os efeitos do vício redibitório nas relações contratuais. E nesta terceira sessão, nós vamos falar sobre os prazos para que eventual direito do adquirente sobre vício redibitório seja questionado, exigido. Num primeiro passo, vejam vocês que o Código Civil traz à tona um prazo decadencial. Portanto, o adquirente possui um direito, que é o direito de reclamar os efeitos da presença do vício redibitório. E esse direito precisa ser exercido em determinado prazo, sob pena de decair. Lembrem-se sempre das observações de aula que eu trago desde o curso de Direito das Obrigações a respeito da diferença de prescrição e decadência. Prescrição significa perder o direito de entrar na justiça. Decadência significa perder um direito em virtude do seu não exercício em determinado prazo de tempo. Os direitos decorrentes do vício redibitório estão abarcados por prazo decadencial. Está bem? Feita essa brevíssima introdução, veja que o artigo 445 do Código Civil trabalha com a divisão de bens móveis e de bens imóveis. O Código Civil diz que nós aplicaremos um prazo decadencial de 1 ano para reclamar os efeitos do vício redibitório para bens imóveis e 30 dias, apenas 30 dias, para reclamar os direitos decorrentes dos vícios redibitórios dos bens móveis. Está certo? São prazos distintos, aplicados então aos imóveis 1 ano, aos móveis 30 dias. Prazo decadencial. Se o direito não for questionado, exigido perante o alienante neste prazo, decaiu o adquirente do direito de reclamar tais direitos. Vejam vocês que o Código Civil diz que este prazo corre da entrega da coisa. Lembra da compra do fogão? Se você compra um fogão para ser entregue na sua casa, você tem 30 dias para reclamar eventuais vícios redibitórios, defeitos ocultos que recaiam sobre o fogão. Eu costumo brincar com os alunos e faço isso com você hoje. Se você comprar um fogão, o seu casamento que vai acontecer daqui 6 meses, se você deixar para ligar o fogão só daqui 6 meses e descobrir um vício redibitório, você não pode mais reclamar o seu direito. Está claro? Por isso que devemos estar atentos no momento de recebimento da coisa para que possamos verificar inicialmente eventuais vícios aparentes. Depois, com o uso da coisa, se o caso, descobrir os chamados vícios redibitórios, os defeitos ocultos que prejudicam a utilidade ou diminuem o valor do objeto. Contudo, você pode imaginar que nem sempre é fácil descobrir referidos vícios. Por isso que nós também trabalhamos no Código Civil com os chamados vícios de difícil constatação. E quando um vício for de difícil constatação, ocorrerá uma mudança significativa nesse prazo.
O Código Civil vai trabalhar com o seguinte formato: se o vício for de difícil constatação, o prazo passará a ser de 180 dias para bens móveis e mantendo-se 1 ano para bens imóveis. Só que o termo inicial, o início da contagem desse prazo, será não a partir da entrega da coisa, mas sim a partir do momento em que se descobriu o vício. Então vamos para um exemplo. Imagine que uma construtora vende diversos apartamentos na planta de um prédio em condomínio. Imaginem vocês que esse prédio, além dos apartamentos, terá diversas áreas comuns, garagem no subsolo, piscina em cima e assim por diante. Os proprietários recebem esse bem, o apartamento, passam a usar tanto a sua área privativa, o apartamento, como as áreas comuns. E o tempo passa, o tempo passa, o tempo passa. 3 anos depois, portanto, 3 anos após a entrega da coisa, inicia-se como a gente pode dizer, um gotejamento, uma goteira, uma infiltração na garagem. E os condôminos convidam o engenheiro para avaliar a construção e descobrem que ali existe uma falha na construção, que só foi perceptível 3 anos depois da entrega, tendo em vista que o tempo é que foi, imaginem, afastando as vigas ou qualquer coisa que aquele peso, com o tempo, foi trazendo a título de defeito. É um defeito oculto na construção. Foi descoberto mais de 1 ano depois da entrega da coisa. Bens imóveis, 1 ano. Já decaiu? Não, porque a gente considera que esse cenário é um cenário de difícil constatação. Então, a partir do momento em que se descobriu o problema, os proprietários do apartamento, o condomínio, poderá reclamar perante a construtora do vício redibitório em até 1 ano. Vejam, senhores, que quando o vício for de difícil constatação, portanto, o prazo é extremamente mais favorável. Está bem? Então nós temos assim, regra geral, 30 dias para móveis a partir da entrega. 1 ano para imóveis a partir da entrega. Exceção, vício de difícil constatação. Aí nós vamos falar de 180 dias para móveis e 1 ano para imóveis. E o termo inicial é diferente, a partir do momento em que se tomou conhecimento do problema. Beleza? Por fim, nós temos também previsto no Código Civil uma causa de suspensão da contagem deste prazo. Nós verificaremos o seguinte: o prazo decadencial dos vícios redibitórios só começa a correr depois de vencido o prazo das garantias contratuais. Lembram que eu dei o exemplo de comprar um carro 0 km e ter uma garantia contratual de 3 anos para defeitos no motor? Essa regra então funciona da seguinte forma: se eu tenho uma garantia inicial contratual, que tenha lá 3 anos, esse prazo corre e mantém suspensa a contagem do prazo do vício redibitório, que só vai correr depois de ultrapassado a garantia contratual. Beleza? É uma causa, portanto, de suspensão da contagem deste prazo decadencial, sempre que eu estiver diante também de uma cláusula contratual de garantia. Lembrem-se sempre, garantia contratual é diferente do que a gente está estudando aqui. Aqui nós estamos falando de garantia legal, que não depende da vontade das partes. Fechou? Legal. Olha só que eu também, usando aqui o meu quadro improvisado,
eu fiz um apanhado para você fazer uma pausa no vídeo e perceber essa construção desse mapa, desse desenho simples aqui, beleza? Estamos falando de vícios redibitórios, a gente sabe que o prazo é decadencial, diferente de prazos prescricionais. Até me permitam fazer uma dica que eu me lembrei agora. Como se a gente estivesse na sala de aula, às vezes a gente lembra de alguns assuntos. Eu não sei se eu já disse isso para vocês. O prazo prescricional está sempre indicado lá na parte geral do Código Civil. Tá certo? Lá na parte geral do Código Civil. Lembrando, o Código Civil é dividido em duas partes, parte geral e parte especial. Lá na parte geral, abre o sumário, abre o índice do Código, você vai ver isso, estão lá previstos prazos prescricionais. Todos os prazos que estão na parte especial, como aqui no artigo 445 do Código Civil, todos esses prazos são sempre decadenciais, beleza? Essa é uma regrinha técnica bacana para vocês. Mas vejam só, prazo decadencial, bens imóveis, 1 ano da entrega da coisa. Prazo decadencial, bens móveis, uma bike, dá um zoom aí, você vai ver que tá bonita a minha bicicleta. 30 dias a contar da entrega da coisa. Mas tem uma situação excepcional, não é verdade? Se o vício for de difícil constatação, para bens imóveis, 1 ano. Para bens móveis, 180 dias. O que muda também? A contagem do prazo. A contagem se dará a partir do momento em que se descobriu aquele vício que era de difícil constatação. Está bem? Com isso, então, nós encerramos as 3 primeiras sessões da unidade de número 6, Garantias Legais Contratuais. Falamos na sessão de número 1 da introdução conceitual disso, na sessão de número 2, conceito, características, requisitos, algumas observações e os efeitos do vício redibitório. E agora, na sessão de número 3, num único slide, nós falamos efetivamente sobre o prazo decadencial que se aplica neste instituto. Está certo? Um grande abraço, desejo aí uma boa continuidade de estudo para vocês. Eu vejo os senhores na sessão 4 e 5 da unidade 6. Um abraço, turma. Fiquem com Deus, tá bem? Valeu!